Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate, o seu programa de debates, entrevistas e reflexões, um programa do dia a dia do cristão. E compondo a bancada de hoje, está ao meu lado o pastor Leandro, da comunidade Tempo de Esperança, o pastor Fernando, da comunidade cristã Vida na Palavra, e o pastor Ricardo, da comunidade Casarão de Itatiba. O tema de hoje é o cristão em tempos de crise. Estamos vivendo um momento de crise política, financeira, familiar e até mesmo espiritual. Pastor Leandro, qual a posição de um cristão diante da crise? Boa noite a todos que nos assistem, boa noite pastores, boa noite Júnior. E que tempo de crise, né? Basta ligarmos a TV, vamos ouvir falar de crise, seja crise política ou financeira, crise na família, crise dentro das igrejas. Em cima dessa sua pergunta, a colocação que eu tenho é 1 João capítulo 5, verso 4, vai dizer assim: porque todo aquele que é nascido de Cristo, nascido de Deus, ele vence o mundo através da fé. É claro que nós devemos exercer a nossa fé nesse momento de crise que passa não só a nação, mas as famílias, passa o ser humano. Só que nós não podemos nos esconder atrás da fé, porque muitos se escondem atrás da fé, quando a fé, em alguns casos, deve ser provida de atitudes. Então as pessoas, Deus proverá, está passando por uma crise, Deus proverá, mas não quer intensificar, elaborar um plano de estratégia para vencer essa crise. Um exemplo, a pessoa está em crise no casamento, passando por dificuldade. Ela fica só na fé, mas ela não procura um mecanismo de aconselhamento, de estudo, né, de buscar algo que possa auxiliar a vencer essa crise. Mesma coisa na vida financeira, a pessoa está desempregada, passando por um processo de desemprego. Ela às vezes se esconde atrás da preguiça e ao invés de fazer um currículo, procurar em outras áreas, né, mudar seu campo de estratégia de trabalho. E isso também nas áreas espirituais, né, envolver estratégia, elaborar estratégias para que a gente possa vencer em tempos de crise. Então eu só queria iniciar, frisando em cima da sua pergunta, intensificar a fé, a oração, a vida com Deus, mas elaborar também planos e estratégias para que possamos superar essas crises que são em vários segmentos. Ok. Pastor Ricardo, qual a posição de um cristão diante da crise? A pergunta difícil é de um cristão, mas uma pessoa comum, às vezes não frequenta uma igreja, que está um tempo em casa, que está nos assistindo. Ótimo. Bom, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, aos pastores, Júnior. Na verdade, a crise ela acontece na vida de qualquer pessoa, seja ela cristão, não cristão, ateu, e a decisão, a atitude dela diante dessa circunstância é que vai ser o fator determinante. Jesus diz assim, que no mundo nós teríamos aflições. Então a aflição ela tem um propósito. Eu acredito muito, e a minha forma de enxergar é que não importa da onde vem a crise, porque a crise ela pode vir de várias formas. Ela pode vir, exemplo, o governo aí administrando de forma errada está gerando uma crise que está afetando a nossa vida. Que culpa tenho eu que o governo administrou errado e agora eu estou sendo prejudicado? Mas eu tenho que tomar uma posição. Tem aquela crise, exemplo, no casamento. Eu sou um mau marido, não dou atenção para minha esposa, automaticamente vai gerar uma crise no meu casamento. Então essa crise tem a ver com que eu tenho tomado uma atitude minha. Tem a crise, vou dar um exemplo da família. Às vezes a família está passando por alguma enfermidade, alguém na família muito próximo, e você acaba, por fato de ser da família, está envolvido ali emocionalmente, você tem que passar junto essa prova aí. Então a crise ela tem vários fatores. O que eu digo é o seguinte, nós precisamos entender que a crise tem um propósito. E o maior propósito de uma crise, seja qual for da onde ela veio, a fonte dela, é que precisamos crescer com ela. Porque, na verdade, a gente só cresce na crise. A gente só cresce quando a situação ela fica adversa. É nessa hora que aí os homens e os meninos se dividem, vamos colocar assim, né? Ou seja, é aí que vai mostrar aonde está a minha fé. Né? Porque na bonança, enquanto está tudo fácil, tudo gostoso, é fácil ter fé. Mas é na crise que o meu casamento pode sair mais fortalecido. Eu, pessoalmente, já passei algumas crises e o meu casamento ele saiu mais forte. A minha relação com a minha esposa ficou muito melhor depois daquela situação adversa. Então a crise tem um propósito. Agora, você reagir a ela vai ser o fator determinante para que haja sucesso ou fracasso. Ok. Pastor Fernando, crise, então, assim, o pastor Ricardo falou, é tempo de crescimento? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar nossos amigos telespectadores
De fato, eu creio que a crise, concordo com o pastor Ricardo, ela tem um propósito. Nós somos diuturnamente bombardeados com reportagens, se você ligou a televisão logo pela manhã, nós já deparamos com o fator crise. É desanimador, às vezes. Desanimador. Em todos os segmentos da sociedade, a gente vê crise em todas, na área da saúde, violência urbana, educação, econômica, em todas as áreas. E por que não dizer também na área espiritual. Mas há uma passagem bíblica que eu quero até frisar ela, em Filipenses 4:6, porque eu creio que existe uma crise chamada existencial, aquilo que há dentro do ser humano, e como lidar com ela, independente de qualquer que seja a crise. O pastor Ricardo, ele já frisou os aspectos dela. Diz assim, Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, esses são os seus momentos de dificuldade, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então eu creio que no momento da crise, seja ela qual for, em qual área da vida, nós devemos buscar o auxílio em Deus, porque em Deus nós vamos encontrar a resposta para a crise. Ok. Pastor Leandro, a crise também está atingindo as igrejas como instituição, mas vou pedir para o senhor responder no próximo bloco. Sim. Vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco.